A glicose não é uma vilã. A gente precisa de glicose. O nosso corpo precisa de glicose para um bom funcionamento. O problema é quando isso fica disfuncional. No vídeo de hoje eu vou explicar sobre resistência insulínica, pré-diabetes. Me acompanhem. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, o Seu Cardiologista. Eu sou o Dr. Moser Susgan e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês sobre resistência insulínica, o pré-diabetes. Por que isso é importante? Quais são os números? Quantas pessoas são acometidas por esse problema? Por que é importante prevenir? O que isso pode causar? Quais são os fatores que levam ao aumento de risco dessa condição e como a gente deve prevenir? Tá? Então me acompanha até o final desse vídeo, pessoal. Me ajuda muito, o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo, mais pessoas recebem. Então vamos falar sobre números. Cerca de 400 milhões de pessoas têm um diagnóstico de diabetes no mundo. E no Brasil, cerca de 40 milhões de brasileiros, ou seja, 1/5 da população, tem um diagnóstico de pré-diabetes. E muitos desses pacientes não sabem o diagnóstico e não fazem o tratamento. Infelizmente podem evoluir para o diabetes no segmento. Então, só para vocês saberem, cerca de 25% desses pacientes vão virar diabéticos em até 5 anos. E 10% desses pacientes vão virar diabéticos em até 1 ano. Então é importantíssimo a gente entender que esses números mostram que o pré-diabetes ele vem crescendo muito em diagnóstico no mundo e no Brasil. Então muitos pacientes vêm sofrendo dessa doença, vêm sofrendo as consequências dessas doenças, que eu vou explicar mais pra frente para vocês, e não tratam direito essa condição. E isso vai trazer consequências muito ruins para a saúde. Antes de continuar, pessoal, eu queria pedir a gentileza aqui de vocês se inscreverem no meu canal. Muita gente comenta nos vídeos e não se inscreve no canal, então inscrevam, isso é importante para mim. Ative as notificações. Isso vai me ajudar a fazer mais vídeos, a produzir mais conteúdo, a me dedicar mais no YouTube. Eu quero trazer muito conteúdo para vocês, eu quero ajudar as pessoas. Quando vocês me falam, doutor, você me ajudou aqui a fazer um diagnóstico, me ajudou a viver melhor, me ajudou a auxiliar um amigo, um familiar, poxa, isso me deixa muito feliz, é meu objetivo, tá? Vamos levar informação de qualidade para mais e mais pessoas. E para isso, vocês precisam se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo, porque daí o YouTube vai entender que esse vídeo é legal e ele vai espalhar para mais pessoas. E olhem esses dados americanos, cerca de 38% da população, segundo o CDC, que é um órgão de saúde muito confiável nos Estados Unidos, em 2019 mostrou que 38% da população tem pré-diabetes. Pessoal, isso dá quase metade da população brasileira de pacientes com pré-diabetes. E um estudo mostrou que cerca de 19% desses pacientes que tinham sido avisados que tinham um diagnóstico de pré-diabetes. E qual que é a questão disso tudo? Se o paciente ele não sabe do diagnóstico, ele não vai se cuidar, ele não vai mudar os hábitos de vida, ele não vai se preocupar em se cuidar mais. Então, pessoal, conversem com os familiares, percebam os sintomas, questionem seus pais, questionem seus avós, os amigos, os familiares, os vizinhos. Vocês estão sentindo alguma coisa diferente? Vocês estão apresentando algum sintoma diferente? Tem alguma coisa que está acontecendo que está diferente do habitual, que está estranho? Perguntem se os exames estão em dia. Pergunte se ele viu como que é a glicemia dele, se ele já fez exame para ver se ele tem diabetes em algum momento, se ele está cuidando do peso, se está se alimentando direito. Então, pessoal, basicamente, a glicose ela é essencial para o metabolismo do nosso organismo. É essencial para a produção de energia, é essencial para que a gente viva de uma forma saudável. Só que o que não é legal é quando a glicose fica em excesso no sangue. Então, glicemia é glicose no sangue. Tá? Então, quando eu falar de glicemia, eu estou falando de glicose no sangue. E qual que é o problema da resistência à insulina? A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, em que ela vai fazer com que essa glicose entre na célula, vai fazer essa glicose entrar dentro da célula para que a gente possa usar essa glicose. Os pacientes com resistência insulínica, eles têm resistência à função da insulina, ou seja, esse papel da insulina de colocar a glicose dentro da célula já não é tão respeitado, a célula já não tem mais a sensibilidade ao funcionamento desse hormônio. E o que isso faz? Isso faz com que a glicose ela fique mais elevada no sangue e aumente a glicemia. Então, os pacientes ficam com glicemias elevadas. Por quê? Porque as células estão resistentes à função do hormônio que faz essa glicose entrar nas células. E qual é o principal fator que leva à resistência insulínica? É a obesidade. A obesidade
por acúmulo de gordura, de células de gordura, principalmente na região aqui abdominal, entre os órgãos, essa gordura que a gente chama de gordura visceral, aumenta muito o risco de disfunção dessa insulina. Então, a obesidade, ela vem aqui, já estou deixando claro para vocês o quanto é importante cuidar da obesidade para a gente evitar a resistência insulínica. Outros fatores, o estresse. Então, hormônios como o cortisol, por exemplo, eles levam à inflamação do corpo, levam à secreção de outros hormônios, de cascatas de inflamação que vão prejudicar o funcionamento da insulina. Medicações. Corticoides são os mais conhecidos. Então, pacientes que usam corticoides de longa data, eles vão ter um aumento da resistência à insulina, vão ter um prejuízo no funcionamento do metabolismo da glicose. A gravidez também leva aí a uma resistência insulínica e outras doenças genéticas, doenças de autoanticorpos, né, como as doenças autoimunes, mas eu vou focar mais nas outras questões, principalmente na questão da medicação, da obesidade e do estresse induzido, né? Então, pacientes, por exemplo, que não dormem bem, né, porque tem uma apneia do sono, ou porque tem uma saúde mental não muito bem controlada, tem muito mais estresse, tem muito mais insônia, não dorme direito, esses pacientes vão ter no dia seguinte e nos dias subsequentes uma resistência à ação dessa insulina. Então, os pacientes só de não dormirem bem uma noite já vão ter repercussão no metabolismo da glicose nos próximos dias. Então, eu vou explicar um pouquinho mais sobre o mecanismo fisiopatológico aqui da resistência insulínica. A resistência insulínica, que muita gente chama de pré-diabetes, né, o que a gente explica para os pacientes é que, além dessa questão da dificuldade da insulina fazer a glicose entrar nas células, ou seja, as células ficam resistentes à ação dessa insulina, o pâncreas vai produzindo cada vez mais insulina para cumprir o papel daquela dificuldade daquela insulina que já não está conseguindo mais dar conta. Então, vejam bem, não é só que eu estou aumentando a quantidade de glicose e aquela insulina não está dando conta. Não, para a mesma quantidade de glicose, a mesma quantidade de insulina não dá mais conta de fazer essa glicose entrar nas células. Ou seja, meu pâncreas entende que eu preciso produzir cada vez mais insulina. Isso vai fazer com que o paciente fique hiperinsulinêmico. Isso vai trazer repercussões muito ruins para o nosso metabolismo, tá? Além de o excesso o nosso pâncreas, né, o excesso de produção de insulina pode fazer também com que o pâncreas ele não produza insulina de uma forma adequada no futuro. Isso tudo pode levar ao diabetes. Então, pessoal, qual que é a questão da obesidade? As células adiposas são células inflamatórias, são células que atrapalham o metabolismo. Então, todo esse acúmulo de gordura nos órgãos, né? Então, no músculo, no fígado, no tecido adiposo, né? Em outros órgãos do nosso corpo isso pode acontecer também, associada a radicais livres, né? A ácidos graxos, isso vai causar uma inflamação no nosso corpo, isso vai causar uma inflamação no pâncreas, isso vai causar um ambiente que vai piorar muito a resistência à insulina. E sobre a adiponectina? Quando a gente tem acúmulo de gordura visceral, abdominal, né, que o pessoal brinca, né, essa barriga grande, barriga de chope, na verdade, pessoal, isso é muito preocupante. Então, os pacientes que têm mais concentração de gordura na região abdominal tem menos adiponectina. E a adiponectina em menor quantidade, ela vai aumentar a quantidade de insulina, ela vai aumentar a quantidade de IGF-1, que é um hormônio do crescimento, que pode ter repercussões negativas, vai aumentar a quantidade de macrófagos, que são células inflamatórias, que vão causar no nosso corpo um estado de inflamação contínuo. Esse estado de inflamação é um dos grandes segredos, infelizmente, para doenças cardiovasculares como infarto, arritmia, fibrilação atrial, insuficiência cardíaca, AVC, vários tipos de câncer, pressão alta, entre muitos outros. Aumenta o acúmulo de gordura no fígado, né, que é a doença esteatótica hepática. A esteatose hepática, como muita gente não sabe, é um dos principais fatores de risco para cirrose e para hepatite e para câncer no fígado. Então, além da gordura hepática, né, da esteatose hepática, ser um sinal de que, olha, esse paciente não está se cuidando direito, ele aumenta muito o risco de câncer e de cirrose.
Então, por isso tem que cuidar muito disso, pessoal. Então, todo esse cenário vai aumentar a inflamação do endotélio, que é a camada interna dos vasos sanguíneos, das artérias, vai causar um processo de formação de aterosclerose, de enrijecimento dos vasos, que vai aumentar o risco de infarto, por exemplo. Aumenta o risco de doenças malignas, né, de neoplasias, então câncer de endométrio, câncer de mama, câncer de intestino. Tem outro sinal também que chama muita atenção, que é a acantose nigricans. O que significa acantose nigricans? A acantose nigricans, ela é o acúmulo de células que vão mudar a coloração da pele, principalmente aqui em pescoço, nas axilas, nas virilhas. Então a pele já fica mais escurecida, mais enegrecida, mais aveludada. Essa pele não é sujeira. Muita gente acha que é sujeira, tenta limpar, não sai. Às vezes vai no dermatologista primeiro, porque é uma sujeira que não sai da pele, mas está longe de ser uma sujeira. Pelo contrário, é um indicativo muito grave de que esse paciente está com um problema metabólico, com resistência à insulina e precisa ser tratado da resistência à insulina e não da pele. Qual é o perigo de ter resistência insulínica? De ter insulina em excesso, de ter glicose em excesso no sangue? O perigo é que, além das questões cardiológicas que eu acabei de falar para vocês, além de aumentar muito o risco de diabetes, que vocês sabem dos milhares de riscos do diabetes, então pacientes, aumenta muito a chance de cegueira, de alteração no visual, aumenta o risco cardíaco, de AVC, aumenta o risco de disfunção dos rins, precisar de diálise, aumenta o risco de doenças neurológicas, né, com perda de sensibilidade. E quando suspeitar que esse paciente virou diabético? Quando ele está tendo muita fome, quando ele está comendo em excesso, quando ele está fazendo muito xixi, quando ele está bebendo muita água. Isso é um indicativo que, esse paciente pode estar com diagnóstico de diabetes. Então eu quero falar de prevenção para vocês, pessoal. Felizmente, o paciente que faz o diagnóstico precoce de pré-diabetes ou até de diabetes, ele pode ter a involução, ele pode deixar de ser diabético, ele pode evitar a progressão para o diabetes. Então lembre daqueles dados alarmantes que eu falei para vocês. Isso é muito, muito, muito frequente. E os pacientes muitas vezes não sabem, não se cuidam e vão apresentar o diabetes. Ou vão ter um infarto, ou vão ter um AVC, ou vão ter um câncer, ou vão ter acúmulo de gordura no fígado. Isso pode ser evitado. Então, olha que interessante. Quem perde de 5 a 7 quilos do peso corporal pode já deixar de ser pré-diabético. Paciente que faz mais ou menos 150, 300 minutos de atividade física moderada durante a semana, aqui é aeróbica, pode deixar de ser pré-diabético, pode melhorar a resistência à insulina. Então aquelas células que já não respondiam tão bem à insulina começam a responder melhor à insulina. O pâncreas começa a ter que produzir menos insulina. Os pacientes que fazem exercício de força, então indicado que no mínimo umas 2 vezes por semana exercício de ganho de massa muscular. Então as células musculares, elas ajudam na resistência insulínica. Você ter mais músculo diminui a quantidade de glicose no seu sangue, faz com que o seu corpo lide melhor com essa glicose, com que menos insulina seja necessário para o metabolismo dessa glicose. Então, olha que interessante esse dado. O paciente pré-diabético que perde peso, faz atividade física, ele reduz o risco de 60% de desenvolver diabetes nos próximos 3 anos. Então, em resumo, pessoal, ponto principal aqui. 1. Coma adequadamente. Coma preferencialmente vegetais, evite excesso de gorduras animais, coma muita fibra, nuts, cereais, coma frutas numa quantidade balanceada, cada paciente tem uma quantidade correta e mais adequada para comer. Evitem refrigerantes, evitem alimentos de saquinho, de caixinha, industrializados, tentem comer mais in natura, alimentos mais naturais. Isso vai fazer muita diferença para o seu metabolismo, para acúmulo de gordura e para a sua saúde. 2. Exercite-se. Então, como eu falei para vocês, 150 a 300 minutos semanais de atividade aeróbica de moderada quantidade e de 75 a 150 minutos semanais de atividade aeróbica de alta intensidade, associando exercício de ganho de massa muscular no mínimo 2 vezes por semana é essencial. Durma bem, como eu falei para vocês também. O sono de má qualidade, ele vai piorar a resistência insulínica. Então, pegue um dia que você não dormiu muito bem, você muito provavelmente vai ter mais fome no dia seguinte, vai comer mais calorias, vai comer mais em excesso. Controle calorias.
né? Então, na verdade, o paciente que tem pré-diabetes e diabetes tem que ficar muito atento com a quantidade de carboidratos que come. A quantidade de carboidrato está longe de ser um vilão, pessoal. Não façam terrorismo com carboidrato, mas você tem que comer carboidrato numa quantidade correta, numa quantidade adequada. E pacientes que têm o pré-diabetes, têm diabetes, tem que ter mais ainda cuidado com relação aos carboidratos. Não beba em excesso. Lembrar que o álcool é uma grande fonte de calorias, de carboidratos, de açúcares. Então o álcool em excesso, além de prejudicar o metabolismo do açúcar, vai aumentar muito o seu risco cardiovascular, o risco de AVC, de diabetes, de câncer, de pressão alta, de gordura no fígado, tá? Então cuidado com bebida em excesso. Controle o peso, obviamente. Eu deixei muito claro para vocês o mecanismo fisiológico, fisiopatológico da formação aí, do desenvolvimento, né, da resistência insulínica. Então controlar o peso, diminuir o acúmulo de gordura na região abdominal é essencial. Por isso que a gente mede a região abdominal. Essa é uma gordura muito inflamatória, vai aumentar o risco de muitas e muitas doenças. É a chave para muita coisa, pessoal. E, obviamente, não fumem e cuidem da saúde mental. Cuidando da saúde mental, a gente vai dormir melhor, a gente vai ter melhores relações sociais, a gente vai melhorar a qualidade da nossa alimentação. E para finalizar, pessoal, eu queria pedir por gentileza que, se vocês gostam dos meus conteúdos, se inscrevam no canal. Vamos chegar aí a 100 mil inscritos para o YouTube me dar uma plaquinha. Mandem comentários, se inscrevam no meu Instagram, divulguem esse vídeo para mais pessoas, mandem no Telegram, no WhatsApp, divulguem nos grupos de família, se inscrevam, ativem o sininho no YouTube para o YouTube entender que esse conteúdo é legal, é importante, e vamos ajudar mais pessoas a viverem mais e melhor. Até a próxima!